Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Essa é a nossa última aula sobre os números complexos, tá? Nós vamos falar sobre a forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. Então a gente já aprendeu que os números complexos eles podem ser escritos na forma algébrica, né? Que é com essa carinha aqui, né? A mais BI. E que através dele, escrito dessa forma, a gente consegue também escrevê-lo através de um par ordenado, e esse par ordenado, que nesse caso aqui seria o par AB, a gente representa geometricamente também esse número complexo, que é quando ele é representado no plano de Argand-Gauss. Então a gente aprendeu duas formas para ele, né? Algébrica e geométrica. E hoje nós vamos aprender a forma trigonométrica. Quando a gente desenha esse ponto no plano de Argand-Gauss e traça o módulo dele, que a gente representou por uma letra grega, mas é a mesma coisa que representar por módulo de Z, tá, meninos? É a mesma coisa. A gente tem o que? O comprimento, que vai da origem até lá no afixo, tá? Esse ponto aqui a gente chama ele de afixo. O afixo do número complexo, tá? E além disso, a gente tem o quê? Um ângulo. Quando forma esse ângulo aqui, é o ângulo de inclinação dessa reta do módulo de Z. E aí a gente consegue enxergar aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo eu tenho o quê? Eu tenho aqui embaixo é o valor do A, né, que é o meu eixo real. Aqui eu coloquei que é o valor do B, por quê? Porque essa projeção aqui é o mesmo valor lá no eixo imaginário. E aí eu posso escrever o seno e o cosseno para esse ângulo θ que eu tenho aqui. Lembra, quem que é seno? Seno é cateto oposto pela hipotenusa, não é isso? Então a gente pode relembrar e escrever, ó. Quem que é o cateto oposto? O oposto é aquele que está na frente, então no nosso caso é o B, tá? Então o seno vai ser o B pelo módulo de Z. Então aqui seno de θ vai ser o nosso B pelo módulo de Z. E o cosseno? O que é o cosseno? É o cateto adjacente, ó. Cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. No nosso caso, adjacente é aquele que está ao lado, então é o A. Então, ele é o A sobre o módulo de Z, ou cosseno de θ vai ser A sobre módulo de Z. Com esses dois valores para seno e para cosseno, a gente já consegue escrever a forma trigonométrica. Como assim? A gente sabe que o Z é igual a A mais BI, não é? A gente acabou de escrever algumas coisas. Ó, o que nós escrevemos? Nós escrevemos que o cosseno de θ, através do triângulo retângulo, ele é igual a quem? Olha lá no slide anterior. A sobre módulo de Z. Se eu quiser isolar o meu valor de A daqui, o que eu faço? O Z que está aqui embaixo não está dividindo? Não posso passar multiplicando? Então, ele vai ficar módulo de Z vezes cosseno de θ. Isso daqui seria o valor do A. Deixo isso daqui guardadinho por enquanto. Vamos trabalhar agora com o seno. O que é o meu seno de θ? Olha lá no slide anterior que vocês vão saber. Ó, o seno de θ é o B sobre o módulo de Z. Então, B sobre módulo de Z. Se eu quero isolar o B, o que eu faço com esse módulo de Z que está dividindo? Passo multiplicando. Então, isso aqui vai ficar módulo de Z vezes o seno de θ. Esse é o valor do B. Deixo ele guardadinho aqui. Por que, meninos, que eu deixei guardadinho? Porque eu vou usar agora, ó, nessa parte algébrica que eu tenho aqui. Meu Z não é A mais BI? Mas eu não acabei de descobrir o A em função de um ângulo, no caso do nosso argumento θ? Sim, quem é o A? Ó, o A tá aqui, é só a gente pegar módulo de Z vezes cosseno θ e substituir aqui no lugar desse A. Então, no lugar do A, a gente vai pôr quem? Módulo de Z, que multiplica cosseno de θ. Agora, mais BI. Quem que é o B? O B tá aqui. É só a gente pegar esse B e fazer o que com ele? Substituir aqui no lugar desse B. Ou seja, módulo de Z, que multiplica seno de θ. Ah, não pode esquecer o I. Observe, meninos, que aqui no meu primeiro termo e aqui no segundo termo eu tenho um fator comum, que é o meu módulo de Z. Então, eu posso colocar esse módulo de Z em evidência. Quando eu coloco o módulo de Z em evidência, o que sobra do primeiro termo? Cosseno de θ.
E do segundo, seno de θ vezes I, eu vou colocar o I na frente, tá? Pra gente não confundir. Então, I vezes o seno de θ. Essa daqui, então, é a nossa forma trigonométrica para um número complexo. É o módulo de Z que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. Então, vamos fazer exemplo para a gente entender? Então, olha o primeiro. Sendo Z igual a 2 mais 2i, escreva esse número na sua forma trigonométrica. Então, a gente sabe que é um número complexo, né? Que ele tem a unidade imaginária, né? Esse número ele pode ser escrito também como um par ordenado. Se ele fosse escrito como um par ordenado, ele seria 2 e 2, de tal forma que o primeiro aqui é o A e o segundo é o B. Para a gente escrever ele na forma trigonométrica, a gente precisa do módulo dele e do ângulo do argumento. Então, a gente vai procurar. Como que eu descubro o módulo desse número Z? O módulo é a raiz quadrada do A elevado ao quadrado, então 2 ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser o quê? 2 ao quadrado vai dar 4, não é? Então, 4 mais 4. O módulo de Z, então, vale 8. Raiz de 8, no caso. Raiz de 8, a gente já sabe a decomposição dela, né? Tirar da raiz, já deu para até para decorar de tanto que a gente usa. Então, o módulo é 2 raiz de 2. Agora, a gente precisa de descobrir quem é o θ. Como que a gente vai descobrir quem é o θ? Através do seno e do cosseno. Quem ainda não decorou pode voltar aos slides para vocês observarem a fórmula, tá? Então, como que é a fórmula? O seno de θ e o cosseno. O seno de θ vai ser B sobre módulo de Z. E o cosseno de θ vai ser o quê? O A sobre módulo de Z. Então, vamos lá, vamos substituir, ó. Então, o seno de θ vai ser, quem que é o B? Meu B vale 2 sobre 2 raiz de 2. Essa raiz não pode ficar aqui, então multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Dá para simplificar, né? O 2 que está fora da raiz com esse. Em cima vai ficar raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Ou seja, raiz de 4 vale 2. Então, o meu seno é raiz de 2 sobre 2. Agora, nós vamos para o cosseno. Então, cosseno de θ agora é o A, que vale 2 também, por módulo de Z, que é 2 raiz de 2. É o mesmo cálculo, né, meninos? Mesma coisa. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, ó, dá para simplificar. Em cima aqui vai ficar raiz de 2, embaixo raiz de 4, que a gente sabe resolver. Então, o meu cosseno de θ vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Agora, a gente precisa lembrar lá da trigonometria. Qual é o ângulo? Lembra aquela tabela trigonométrica que era importante para vocês? A do 1, 2, 3, 3, 2, 1? Então, nós vamos usá-la agora. Qual que é o ângulo cujo seno e o cosseno têm o mesmo valor e, no caso, é raiz de 2 sobre 2? Vocês lembram? É o ângulo de 45 graus. Então, a gente pode falar que o nosso θ aqui vale 45 graus. 45 graus em radiano, tá? A gente vai usar sempre em radianos. É a mesma coisa aqui, π sobre 4. Mas ele não pediu só o módulo e o argumento. Ele quer que a gente escreva na forma trigonométrica. Então, vamos lá. E a forma trigonométrica como que é mesmo? Z, que é igual módulo de Z, que multiplica o cosseno de θ, mais I vezes o seno de θ. Então, como que fica isso? O módulo de Z, 2 raiz de 2, que multiplica o cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno de π sobre 4. Isso daqui, então, é o meu número complexo Z, escrito na forma trigonométrica. Olha o segundo, escreva agora o número Z, 1 mais raiz de 3i na sua forma trigonométrica, que também pode ser chamado de forma polar, viu, gente? Se vocês ouvirem forma polar, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Por onde que a gente começa? Então, esse número ele poderia ser escrito como um par ordenado, né? Se ele fosse um par ordenado, ele ia ser 1 e raiz de 3, de tal forma que o 1 é o valor do A, o raiz de 3 é o B. E aí a gente começa fazendo o módulo dele. Então, o módulo vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 elevado ao quadrado vai dar o próprio 1, né? Então, raiz quadrada de 1. Raiz de 3 ao quadrado, aqui dá para simplificar. Raiz de 3 com expoente 2, então vai dar 3. E aí, raiz quadrada de 3 mais 1 é a raiz quadrada de 4, que a gente já sabe que vale 2. Então, o módulo de Z vale 2.
Beleza, agora a gente vai pro cosseno e pro seno, tá? Pra gente descobrir o ângulo. Então, o seno primeiro. Então, o seno de θ é quanto mesmo? É B, lembra da fórmula, tá, moçada? Sobre módulo de Z. Então, o seno, o B, no caso, vale raiz de 3, o módulo de Z vale 2. Agora, a gente vai pro cosseno. Cosseno de θ vai ser o A sobre o módulo de Z. O A vale 1. Tô olhando aqui em cima, tá, gente? Ó, nos pares ordenados, no par ordenado aqui, tá bom? Para saber o A e o B. Então, 1 sobre módulo de Z, que é 2. Então, eu preciso de descobrir um ângulo que satisfaça essas duas circunstâncias, essas duas igualdades. O seno dele tem que ser raiz de 3 sobre 2 e o cosseno tem que ser igual a meio. Quem é esse ângulo, meninos? Esse ângulo é os 60 graus, não é isso? Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 vale meio. Em radianos, em radianos, os 60 graus vale π sobre 3. Quem não lembra, faz a regra de 3, tá? Π vale 180, 60 vale x, aí vocês multiplicam e descobrem, tá? Pronto, agora que a gente já tem o módulo e o argumento, a gente consegue escrever ele na forma polar ou forma trigonométrica, que é como? Z, que é igual módulo de Z, que multiplica quem? O cosseno de θ, mais I, vezes o seno de θ. Então, vamos escrever? O módulo de Z vale 2. Cosseno de θ vai ficar cosseno de quem? Π sobre 3. Mais I vezes quem? Seno de π sobre 3. Prontinho. Tá aqui a nossa forma trigonométrica, tá bom? Mais um exemplo para vocês, meninos. Dado o número complexo Z igual a cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2, escrevam na sua forma algébrica. Isso é o contrário. A gente tem um número que está na nossa forma trigonométrica e a gente quer passar para a forma algébrica. Se eu olhar para ele desse jeito, você fala, professor, mas e o módulo? Quanto que deu o módulo? Aqui, meninos, ó, é como se eu tivesse um 1 aqui na frente multiplicando, tá? Então, eu posso falar que o módulo, no caso de Z, a gente poderia falar assim, ó, o módulo de Z vale 1 e o meu θ vale π sobre 2, né? Mas como que a gente vai fazer esse número complexo agora na forma algébrica? Tipo, A mais BI. Forma algébrica é essa daqui, tá? A mais BI. Como que eu vou escrever ele desse jeito? Vamos resolver o seno e o cosseno. Vamos lá. Vou copiar ele aqui, tá, moçada? Desculpa. Então, ele é cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2. Quem é π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus. Então, a gente vai ter que relembrar o nosso ciclo trigonométrico para seno e para cosseno, tá bom? Lá do ano passado. Então, aqui a gente tem o eixo do cosseno, aqui a gente tem o eixo do seno. 90 graus está bem aqui. Então, primeiro a gente vai fazer o cosseno de π sobre 2. Então, cosseno de 90, olha só, se eu vier aqui e fizer a projeção do 90 no meu eixo do cosseno, ele não bate bem aqui? E aqui é o quê? É a origem. A origem vale quanto? 0. Então, cosseno de 90 vale 0. Agora, aí, seno de 90. Quanto que é o seno de 90, menino? Seno de π sobre 2. Vamos pensar, ó. O 90 está aqui, em cima do eixo. Então, quando eu vou projetar ele em cima do eixo, ele já está no eixo. E aí, eu vou medir, ele tem essa medida aqui. Quanto que é essa medida? É o raio da circunferência trigonométrica. O raio da circunferência trigonométrica é quanto mesmo? É 1. Então, ele vai ser I vezes 1. Ou seja, eu poderia escrever 0 mais I vezes 1 é a mesma coisa que o I. Ou então, eu ainda posso escrever apenas o I. Esse daqui é o meu número complexo na forma algébrica. Se eu quisesse ele como um par ordenado, ele seria 0 para o A e o 1 para o B, tá bom? Qualquer coisa é só vocês me mandarem mensagem, tá, meninos? Olha o 4 agora. Sabendo que o complexo Z possui módulo igual a 20 e argumento igual a π sobre 3, escrevam na sua forma algébrica. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui ó, o número Z, cujo módulo, o exercício me falou que vale 20, e que o argumento dele vale π sobre 3. Só para a gente relembrar quem é π sobre 3, ó. Π vale 180, dividido por 3 é a mesma coisa que 60 graus, tá? Só para a gente saber quem nós estamos trabalhando. Agora, eu preciso dele na forma algébrica. A forma algébrica é aquela assim, né? A mais BI.
Como que eu posso fazer? Tem várias formas. Vocês podem ir atrás de encontrar o seno e o cosseno, né, desse ângulo e usar o módulo, porque vocês sabem que o seno de θ, no caso, é B sobre módulo de Z, o cosseno é A sobre módulo de Z, e aí vocês conseguem descobrir o valor do A e do B direto. Ou através da nossa forma, escrever primeiro na forma trigonométrica para depois passar para a algébrica. Eu vou fazer dos dois jeitos com vocês, tá bom? Então, pelo ângulo, ó, a gente sabe o quê? Que o seno de θ vale B sobre módulo de Z, não é isso? Então, eu preciso de descobrir o B. Então, eu venho aqui e substituo, ó, o seno do π sobre 3 vai ser B sobre módulo de Z, que o exercício já falou que é 20. O π sobre 3 a gente sabe que é o 60, então eu sei, seno de 60, eu sei quanto vale? Eu sei, vai lá naquela tabelinha do 1, 2, 3, tá bom? Então, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a B sobre 20. O 20 que está aqui dividindo vai ter que passar multiplicando, logo meu B vai ficar igual a 20, raiz de 3 sobre 2. Aqui simplificando, meu B vai ficar igual a 10 raiz de 3. Tudo bem, meninos, até aqui? Agora eu vou lá e descubro o valor do A através do quê? Do cosseno, tá? Então, o cosseno, como que é a fórmula dele? O cosseno de θ é a mesma coisa que o A sobre o módulo de G. E aí, a gente poderia falar que, então, é o cosseno de π sobre 3, né? O A a gente não sabe, é o que a gente quer. E o módulo de Z, ele falou que é 20. O cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60, a gente sabe quanto vale. Ele vale meio. Então, meio é igual a A sobre 20, ó. O 20 que está aqui dividindo, passo para lá multiplicando. Então, ele vai ficar 20 vezes 1, que é o próprio 20, sobre 2 é o A. Portanto, eu posso falar 20 por 2, né? Que o meu A vale 10. E aqui eu já consigo escrever o meu Z. Então, o meu Z não é A mais BI? Então, ele é 10 mais I, né? Que multiplica 10 raiz de 3. Aí, aqui eu vou apagar, ficou muito feio. Pronto, agora eu já corrijo. Mais 10 raiz de 3. Agora, e se eu quisesse fazer através da forma trigonométrica? Era só eu vir aqui, então eu posso fazer assim, ou, tá? Fazer de outro jeito. Como? Eu venho aqui e escrevo, Z é igual, módulo de Z. Quem que é o módulo de Z? É o 20. Que multiplica quem? Cosseno do argumento, cosseno de π sobre 3, mais I seno de π sobre 3. Pronto, então eu peguei todos os dados do exercício e escrevi eles na forma trigonométrica. Aí eu vou lá e resolvo, ó. Cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de 60. Quanto que vale cosseno de 60? Meio. Mais I vezes e o seno de π sobre 3? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aí eu multiplico, tá? 20 vezes meio. E aqui 20 vezes I raiz de 3 sobre 2. Vou deixar o I na frente, viu, gente? Dá para simplificar, né? Aqui 20 por 2. Então, 20 por 2 vai dar 10. Aqui também mesma coisa, né? O I. 20 por 2 vai dar 10. 10 raiz de 3. Tá vendo como que saiu bem mais rápido pela forma trigonométrica? Mas vocês podem escolher, tá bom? Pode fazer do jeito que vocês acharem mais fácil para vocês. Mais um exemplo, esse é o último. Escreva a forma algébrica do número complexo representado por Z igual a 2, cosseno de 3π sobre 4, mais I seno de 3π sobre 4. Primeira coisa que a gente tem que saber é quem é esse 3π sobre 4. Eu saberia falar se fosse apenas π sobre 4, né? Π sobre 4 a gente já está até acostumado, né? Que π é 180, né? Dividido por 4 é o 45. Mas e 3π sobre 4, quem é? Então, é só a gente multiplicar. Se eu sei que π sobre 4 vale 45, então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que 3π sobre 4 é 3 vezes o 45, e que vai dar quanto? 135. Outra coisa que eu tenho que saber é onde se localiza esse ângulo. Eu tenho aqui meu ciclo trigonométrico, 135, ó, vai aqui 0, 90, 180, opa, então meu 135 está aqui.
segundo quadrante. Então, tá bom. Então, agora a gente precisa achar quem que é o cosseno e o seno dele, tá? Então, vamos começar. Então, ó, Z é igual a 2, que multiplica o cosseno. No caso, eu vou colocar em graus só pra gente calcular, tá? Para ficar mais fácil. Mais I seno de 135, então. Então, vamos fazer o ciclo trigonométrico primeiro para o cosseno? Tá? Aqui, cosseno é o eixo que está na horizontal. Os sinais do cosseno como são mesmo? Primeiro quadrante e quarto quadrante positivo, segundo e terceiro negativo. Se o 135 graus está aqui, o que acontece com ele? Ele tem o mesmo valor numérico que o 45 graus, que está no primeiro, porém o sinal é negativo. Ah, então ele é o inverso, o oposto do 45 graus. Então, ele é o valor do cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, mas como ele está no segundo quadrante, ele tem que vir com o sinal de negativo. Agora, nós vamos para o seno de 135, tá? Então, agora, para o seno, ó, ciclo trigonométrico para o seno está aqui. Então, os sinais, primeiro quadrante e segundo positivo, terceiro e quarto negativo, o 135 está aqui. O 135, ele tem o mesmo valor numérico que o 45 para o seno e para o cosseno, né? Então, no caso, vale raiz de 2 sobre 2. E no seno, o que acontece com os sinais? Ó, ele não está no segundo quadrante? No segundo ou no primeiro, eles têm sinais positivos, sinais iguais. Ah, então continua o mesmo valor. Então, eu posso falar que o seno de 135 é idêntico ao seno de 45 e vale raiz de 2 sobre 2. Tô fazendo agora a distributiva aqui, tá? 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, então vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 2. Agora aqui, 2 vezes, vou fazer para os dois, tá? 2 vezes I raiz de 2 sobre 2, ó, eu vou deixar o I na frente, tá? 2 raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar? Sim, pode sim. Então, meu Z vai ficar o quê? Menos raiz de 2, mais I, que multiplica quem? Também posso simplificar. I raiz de 2. Então, esse daqui é o meu número complexo representado na forma algébrica, tá? Menos raiz de 2, mais I raiz de 2. Meninos, então nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa é só vocês me procurarem, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais.